Aleluia. Amém. Então, caminhando aqui pela palavra, né? Hoje nós vamos falar de uma mulher chamada Tamar. E a história dela está lá em Gênesis. Nós estamos caminhando aqui pela Bíblia. Eu creio que ela é a penúltima mulher aqui do livro de Gênesis que nós vamos estudar. Depois nós vamos entrar em Êxodo. Mas Tamar é uma mulher guerreira, uma mulher que lutou, né? Como eu coloquei lá no aviso, uma mulher que lutou pela sua bênção. Aleluia. Deixa eu tomar um gole d'água, que eu estava louvando até agora. Eu não sei vocês, mas eu senti tanta presença de Deus hoje no meio desse louvor. E, né, quando a gente canta louvores, Jesus, ele vem mesmo, né? E tem louvores que mexem com a gente, né? Quando é louvor de que a gente está falando de amor por Jesus, eu me quebranto, não tem como. Né? Ele é o alvo, né, do meu louvor, da minha adoração. E tem que ser o seu também. Hoje nós vamos falar então desta mulher, Tamar. Ela foi a nora de Judá, né? A gente estava falando aqui semana passada, quem lembra? De quem nós falamos a semana passada? Oi, Diná, muito bem, quero ver se vocês estão ligadas. Glória a Deus. Então, nós vamos ver aqui, a história segue no livro de Gênesis. Eu quero só contextualizar vocês, para vocês entenderem o que aconteceu com esta mulher, né? Então, depois da história de Diná, daquela revolta dos irmãos, né, liderados por Simeão e Levi, que mataram todo aquele povo lá, os heveus, né? Então, destruíram toda aquela cidade por causa que o príncipe se apaixonou por Diná, a violentou, enfim, uma história trágica. Se você está chegando agora e não viu, acesse o YouTube que você vai encontrar ali todas as mensagens, eu baixo todas lá. Então você procura ali por Diná. E a história segue. O que acontece na sequência? Né? Quem está acompanhando a novela Gênesis está acompanhando aqui o que aqueles irmãos de José fizeram com ele, né? Que coisa horrorosa. Isso aqui começa em Gênesis capítulo 37. José era um rapaz que foi escolhido por Deus mesmo, para uma grande missão, para uma grande obra. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais de José. E José, ele foi pego pelos irmãos, os irmãos tinham inveja dele, lançaram ele numa cova, bateram nele, venderam para os midianitas, ele foi levado como escravo, foi revendido pelos midianitas para o Egito, e ali começa a história de José, né? No capítulo 37 a gente vê o que aconteceu, né? A traição dos irmãos com José, movidos pela inveja. E aí, paralelo a essa história, o que acontece? Nós vamos ver uma história de Judá. Judá, eu vou ler com vocês, eu quero ler na linguagem, eu vou ler na minha aqui mesmo, na minha Bíblia. Vocês vão entender porque tá fácil a compreensão. Prestem atenção, você que está aí comigo, que está aí ligada, fazendo alguma coisa na sua casa, coloca o seu celular do lado aí, vai fazendo as suas tarefinhas. Eu sei que tem pessoas que estão até em home office, se você conseguir ouvir agora, se não, né, ouça depois, não atrapalhe o seu trabalho. Às vezes você está dirigindo, eu gosto, né, eu tenho meu filho que mora em São José, eu sempre vou ver minha nora, e quando eu fico 1h30 no carro, eu vou ouvindo e volto ouvindo pregação, vou adorando, vou conversando com o Senhor. Gente, nós temos essa facilidade hoje. Internet, as redes sociais são bênção para aqueles que amam ao Senhor. Porque você pode extrair coisas tão maravilhosas, né? Então vamos lá. Gênesis capítulo 38. A Mariana e a Flávia estão compartilhando aí com vocês, queridas. São 3 redes, viu, meninas? YouTube, Instagram e Facebook. Vamos lá. Então diz assim a palavra de Deus. Neste tempo, Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão que se chamava Ira. Nesse tempo, que tempo, queridos? Esse tempo que eu acabei de falar. Judá, todos os seus irmãos, inclusive Judá, deram uma surra no José e venderam ele como escravo. Judá, né? A novela está mostrando bem isso. Nós cremos, né? Nós entendemos aqui que Judá não aguentou ficar naquela situação
de mentir para o pai, ter que conviver com a mentira, né? Então ele falou, não, eu vou embora, eu não quero mais conviver com isso. Então você vê que dentro de Judá existia algo bom ali, né? Apesar dos filhos de Jacó serem aquela maravilha, né? Vocês viram quantas coisas eles aprontaram? O mais velho dormiu com a concubina do pai. Isso era abominável, ainda é, né? Lógico, nos dias de hoje. É que hoje tá tudo permitido, né? Então, mas naquela época, hoje a gente... É engraçado, né? Que o pecado, a permissividade, essa falsa moral que nós temos hoje, elástica, né? Você vai se adaptando a ela. Você vai se conformando com as coisas erradas. Você vai achando normal, né? Mas naquela época era abominável. As pessoas que praticavam essas coisas, as mulheres principalmente, tinham que ser apedrejadas. E Rúben tinha dormido com a concubina do pai. Rúben era o primogênito. Existe uma bênção muito grande na primogenitura, queridos. É a bênção dobrada. O filho mais velho, ele recebe a herança dobrada. E eu tenho uma boa notícia para vocês. Em Jesus nós somos primogênitos. Glória a Deus! Nós somos primogênitos em Cristo Jesus, como está lá no livro de Gálatas. Com o Senhor nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Isso nos faz sermos primogênitos. Temos o direito à herança, porção dobrada de tudo aquilo que há no mundo, queridos. Glória a Deus. A gente não tem que ter medo das coisas, a gente não tem que ter medo do amanhã, porque o amanhã está na mão do nosso Senhor, no nosso Rei. Ele cuida de tudo para nós. Aleluia. Então, Rúben perdeu o direito de primogenitura. Então, a primogenitura, se o Rúben perdeu o direito, teria que passar para Simeão ou Levi, né? Quer dizer, Simeão primeiro, depois Levi, que era o terceiro. Mas o que aconteceu? Simeão e Levi aprontaram uma braba contra Jacó, né? Contra a família, matando aqueles homens e traindo aqueles homens, porque aqueles homens queriam paz, queriam o casamento de Diná, então eles prejudicaram, fizeram aquela coisa horrorosa que nós vimos a semana passada e perderam também o seu direito de primogenitura. E aí, para quem que foi agora? Para Judá. Quando Abraão despede Judá, né? Ele sai, ele desce, a Bíblia fala que ele desceu de entre os seus irmãos. Meu Deus do céu. Ele não aguentou conviver com a culpa e ele saiu da presença, da casa do Pai. Queridas, quando nós saímos da casa do nosso Pai, da convivência com os nossos irmãos, o que eu vou falar hoje para vocês é algo muito forte, que tem a ver com a igreja do Senhor Jesus. Tem a ver com a comunhão, isso que nós fazemos aqui, né? A comunhão, é importante nós estarmos em comunhão, é importante nós estarmos na casa do nosso Pai, na presença do Pai, porque o Pai é aquele que provê o alimento, o Pai é aquele que nos honra, o Pai é aquele que guarda, que cura as nossas feridas, é aquele que cuida de nós, é aquele que nos protege. E não somente o Pai, mas os irmãos também, a comunhão. A Bíblia fala no Salmo 103 que na comunhão dos santos, que o Senhor ordena a bênção. Você que está aqui hoje, está sendo ordenado uma bênção sobre a tua vida. Porque você que deixou tudo para estar aqui nesta manhã, Deus está liberando uma bênção para a tua vida. Amém? Receba. Você que está aí, que não pode estar fisicamente aqui conosco, Deus está liberando uma bênção para você também. Receba onde você estiver. Você está conosco aqui linkado através da internet. Glória a Deus pela internet, né? Que nesses tempos aí de pandemia, de vírus, a gente consegue se conectar. Então, amadas, olha só, ele desceu, ele saiu, e aí começaram os problemas na vida de Judá, né? Eu acho linda a palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela mostra seres humanos como nós, eu e você. Não existem seres perfeitos. O único perfeito é o Senhor Jesus. Ele sim foi o único homem perfeito, porque ele foi homem nesta terra. Então, amadas, o Senhor, ele mostra toda essa imperfeição nossa, toda essa nossa miséria, a nossa pequenez, né? O Senhor, ele mostra o seu poder, a graça do Senhor sobre nós. Ele nos usa, ele nos abençoa, apesar de nós. Glória a Deus. Então, Judá desceu diante de seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, que se chamava Ira. Ali Judá viu a filha de um homem cananeu chamado Sua. Ele não tem o nome dessa esposa de Judá, porque também não interessa. Quando a gente não vê nome, é porque não tem nenhuma relevância. Aliás, vocês vão ver o que aconteceu por causa dessa mulher, da esposa de Judá.
Ele a tomou por mulher e se deitou com ela. Ela concebeu e teve um filho, e o pai lhe chamou tornou ela a conceber e teve um filho, a quem chamou Onã. Continuou ela ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Foi em Quesibe que ela lhe deu à luz. E Judá tomou uma mulher para seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então Judá disse a Onã: deita com a mulher do teu irmão, e cumprindo-lhe o dever de cunhado, suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, sabia que a descendência não seria dele, de modo que sempre que deitava com a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. O que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem. Pois pensava, Judá, para que não morra também este como os outros seus irmãos. Assim se foi Tamar e morou na casa do seu pai. Até aqui. Amadas, Judá saiu da presença do pai dele e foi para aquela terra ali, de Adulão. E ali ele habitou, pegou uma mulher cananeia. Vocês se lembram? A ordem que Abraão e Isaac deu para os seus filhos: não se misturem com as cananeias, porque era um povo altamente idólatra, um povo que praticava abominações, um povo que não tinha princípios, não tinha limites, não tinha temor de Deus, porque eles não conheciam a Deus. Então, nós vemos em toda a Bíblia, principalmente nos patriarcas, o cuidado dessa mistura, o conselho deles: não se misturem com outros povos. Por quê? Porque Deus escolheu Abraão e a semente dele, toda a geração de Abraão, para ser um povo que fosse fazer a diferença naquela terra. Isso aconteceu quando ele chamou Moisés e para libertar o povo do Egito, ele falou assim: eu vou fazer de vocês uma nação santa, uma nação de sacerdotes. As pessoas vão me conhecer através dos milagres, das maravilhas e do cuidado que eu vou ter por vocês. Então o Senhor, através de Jesus hoje, o Senhor quer uma nação pura, uma nação santa, para que todo mundo veja quem é Deus, o poder de Deus. E isso vai se manifestar através da tua vida, minha irmã. Da tua vida. Amém? Então, Deus não quer que você se misture. Deus não quer que você esteja no meio dessas pessoas ruins, incrédulas. Não que você esteja no meio, mas que você se misture, que você se aliance. Se misturar, Jesus se misturou. Jesus andou no meio do povo, mas Jesus era a luz. Jesus brilhava. E ele fala para nós que a tua luz também resplandeça nas trevas. Então, quando você está no mundo, você tem que resplandecer, mas você não tem que se misturar. Não tem que deixar os costumes do povo entrar no teu coração, entrar na tua vida e te transformar para o mal. Você que foi salvo em Jesus, você é transformada para o bem. Amém, amados? Amém. Então nós vemos que esta mulher concebeu, era uma cananeia. Esta mulher concebeu, teve 3 filhos. Judá pegou uma moça para o seu filho mais velho, Tamar. Ele escolheu Tamar. Você vê aqui uma família que tinha dois princípios. Judá, que foi criado por Jacó, que foi criado por Isaac e por Abraão. Judá tinha princípios de Deus no seu coração. Judá, ele aprendeu com seu pai, com seu avô, como ser um homem de Deus, como ter uma família decente, uma casa abençoada. Ele era próspero, ele tinha a bênção de Abraão sobre ele. Qual que era a bênção de Abraão? Está lá em Gênesis capítulo 12. Que ele seria uma bênção, Abraão, e toda a sua descendência, que ele seria frutífero, e que ele teria um nome, e este nome seria temido por todos os lugares. E glória a Deus, porque hoje nós temos o nome de Abraão em Jesus Cristo. E através do nome de Jesus nós temos poder. Através de Jesus nós temos autoridade. Através de Jesus nós somos frutíferas. Sim, aleluia. Glória a Deus. Você não pode dar um glória aí, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Judá tinha princípios do Senhor.
Casou com uma cananita que não tinha princípio de nada. Tanto é que o nome dela nem é mencionado aqui. Ela gerou 3 filhos lá para ele. Mas Deus não se agradou disso. Deus não queria. Sabe por quê? Porque os 2 primeiros filhos, de selagem, eu não vou falar hoje aqui. Não interessa também. Mas os 2 primeiros filhos eram maus. O primeiro era tão ruim, o que Deus já matou ele sem contar a história dele. Nem interessa a tamanha maldade. Nós já falamos aqui nos outros estudos a importância da educação da mãe. O Senhor, ele mostra que a mãe é responsável pela educação dos seus filhos. Porque o filho que não é disciplinado, ele vai envergonhar o quem? A mãe. Como diz lá em Provérbios. Ele não envergonha o pai. Porque o papel do pai é prover a família. O papel da mãe é educar os seus filhos. Então, queridas, eduque os seus filhos com princípios bíblicos. Você que já tem você que se converteu, os seus filhos já estão grandes, ore por eles. Ore para que Deus mude o coração deles, porque Deus muda. Deus muda. Eu passei por todas essas experiências. Então eu sei, eu tenho autoridade para dizer para vocês. Há poder na oração de uma mãe. Há poder quando uma mãe dobra o seu joelho e abençoa o seu filho, e libera o seu filho para prosperar, e pede para Deus converter o filho, não importa a qualquer custo, mas que Deus converta, porque nós precisamos de salvação, queridos. Salvação. Então, olha só. O primeiro casou com Tamar. Então, Judá, ele tinha uma referência. Baseado nessa história, que nós vamos continuar lendo, mas até aqui nós temos uma referência de que Judá, ele tinha princípios. Então ele escolheu uma mulher para o seu primeiro filho. Ele escolheu uma mulher como ele imaginava que seria uma mulher, como ele queria uma mulher, como uma mulher no meio que ele foi criado. Então ele escolheu Tamar. Tamar tinha lá suas qualidades, tinha tanta qualidade que esta mulher, ela é citada em mais textos na Bíblia, não vamos chegar lá, né? Então, olha só, escolheu para só que ela não concebeu filhos. Deus não estava nesse negócio. Porque era um homem mau e Deus o recolheu. Deus não queria que Tamar gerasse descendentes para Abraão. Presta atenção. A família. Judá era filho de quem? Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. A bênção estava sobre Abraão. Há uma palavra profética liberada em Gênesis 3,15, que da semente da mulher ia sair aquele que ia pisar na semente de Satanás, nos descendentes de Satanás. Então, que promete? Quem é aquele? Jesus! Amém? Então, para que viesse Jesus, a semente tinha que ser uma semente boa, não podia ser uma semente má. Nós vemos sementes aqui, mulheres gerando, mulheres prostitutas, na ascendência de Jesus Cristo. Nós vemos mulheres moabitas e nós vamos ver aqui Tamar, uma cananeia. Elas eram a terra fértil, mas a semente precisava ser pura. Vocês estão entendendo, queridos? A palavra é pura, a semente é a palavra de Deus. Então, pecou, era um homem mau, Deus levou ele embora. Aí ela deitou com Anã. Aí o que acontece? Existia uma lei, a lei do levirato, que esta lei, quando um homem casava, um filho casava com uma mulher e ele não gerava filhos, e ele morria, a mulher tinha que casar com o segundo, né? Vocês vão ver essa história, logo vai passar aí na novela, né? No Gênesis. Ela tinha que casar com o segundo filho, para o segundo filho gerar uma descendência para o primeiro. Entendeu? O filho não seria do segundo, seria do primeiro. Eles tinham a mesma semente, a semente do pai, do avô, enfim, da família. Então, ela foi dada para o segundo. Então, ele falou assim, Judá falou, olha, agora você casa com ela e vai gerar descendência para o teu irmão. Onã também era ruim. Onã, os filhos dessa mulher, de Judá, eram terríveis. Tanto é que Deus foi tirando do caminho. Não quero isso pro meu descendente. Jesus não vai ser descendente disso, não. Eles deviam ser tão abomináveis. E Deus estava vendo. E Tamar casou com Anã. Onã tinha relações com ela. E na hora de ejacular, ele ejaculava na terra. Para que não desse semente pro irmão. E aqui nós lemos que ele fala assim, eu não vou dar nome o irmão vai ser do outro, né? Ele fala assim, olha...
Onã sabia que a descendência, versículo 9, não seria dele, de modo que sempre que deitava com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência ao seu irmão. Egoísta. E ele não era só egoísta, malvado com o irmão, com a sua descendência. Eles não tinham ideia do que eles carregavam em si, queridas. Eles não tinham ideia que Judá era o primogênito agora, que a bênção estava sobre eles. Eles não tinham ideia, Judá não tinha ideia que Jacó era o primogênito, que Isaac e Abraão foram homens escolhidos por Deus para gerar uma descendência abençoada nessa terra. Olha só, quando a gente não dá atenção para as coisas de Deus, as maldições que a gente traz sobre nós. Nós temos a palavra, que é o nosso guia, que é a luz para o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés. Essa palavra nos diz para onde temos que ir. E quando a gente não se lembra dessa palavra, dessas promessas, nós tomamos atitudes que vão trazer consequências terríveis para nós. Este Onã aqui, que derramava o sêmen na terra, ele não estava preocupado nem com Tamar. O papel do homem é cuidar da mulher. O papel do homem é proteger a mulher. Além de não estar nem aí com essa mulher, ele abusava dela. Ele abusava. Ele tinha relações com ela, mas na hora de gerar filhos, porque qual é o propósito de uma relação sexual? Ter filhos, queridos. É simples assim, 1 mais 1 é 2. Deus nos fez assim. É prazeroso? É gostoso? É com seu marido? É bênção? É. Mas Deus não te fez para ser egoísta, para pensar só no prazer de uma relação. Deus te fez para ter relação, para você criar os seus filhos, para você gerar. Amém, amados? Amém. Só que a nossa mente hoje é egoísta. A gente só pensa em prazer. Quando Deus falou para o homem crescer e multiplicar, e aquilo era sério. Eu cumpri minha parte. Gerei 4. Glória a Deus. Então, amados, naquela época, então, Então, aquele homem, ele só queria ter prazer mesmo. Ele queria abusar dessa mulher. Ele não estava pensando no futuro dela, porque uma mulher naquela época, se ela não tivesse filhos, se ela fosse viúva e sem filhos, ela era uma coitada, abandonada, jogada às traças. Ela não servia para nada. Mulher naquela época não servia para nada, só para cuidar da casa. Então, uma mulher que não tinha filhos, querida, além dela ser zombada, humilhada, imagina o que ela tinha que aguentar, ouvir que ela não estava gerando descendentes, ainda mais para quem? Judá, que era descendente de Abraão. Abraão tinha um nome poderoso, queridas. Presta atenção aqui. Tamar, ela queria gerar para Abraão. Ela queria fazer parte desse pacote, dessa família, dessa promessa. E Onã estava negando para esta mulher esse direito. E Onã não estava pensando no futuro dela, que ela podia ser ninguém, que ela não ia ter nada, que ela podia até mendigar, porque ela não ia ter dinheiro, ela não ia ter quem sustentasse, porque se a mulher ficasse viúva, ela ia ter um filho que a sustentasse. Então ele estava sendo mal, mas a Bíblia fala aqui no versículo 10, versículo 9, o Senhor, aqui não, né? Era mal aos olhos do Senhor. Peraí, porém. Então Judá, peraí. Diz aqui a palavra que o Senhor também recolheu Onã, mas o Senhor estava vendo tudo o que estava acontecendo com essa mulher. Você pode estar sendo injustiçada, minha querida. Você pode estar sendo, você pode estar sendo humilhada, rejeitada. Mas Deus está vendo o que está acontecendo com você. E se você se manter fiel ao Senhor, Deus vai te honrar como honrou essa mulher. Apesar dela ser uma cananita, apesar dela ser uma mulher que... Agora nós vamos continuar aqui a história, para ver o que essa mulher fez para gerar filhos para Abraão, né? Então, versículo 10 diz que o Senhor matou Onã também, porque o Senhor estava vendo. Assim, tá, essa maldade, não, esse aí não vai ser o ascendente do meu filho Jesus, né? Não vai ser aquele que vai gerar Jesus. Então, versículo 11, disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem, pois pensava, né? Para que não morra também este, como seus irmãos, assim foi Tamar, e morou na casa do seu pai. Judá também só queria... Não estava nem aí com ela. Vai lá para casa do teu pai, entendeu? Fica lá. E aí ele pensou,
essa mulher é a viúva negra, né? Todo mundo que casa com ela morre. Vai matar o meu terceiro também? Sai, chorubu. Mandou ela embora, né? Por quê? Judá estava mostrando aqui que ele estava longe da casa do seu pai. Vocês estão entendendo? Ele desceu. A Bíblia começa no versículo 1, no capítulo 38, dizendo que ele desceu de entre os seus irmãos. Desceu da casa do seu pai. Ele foi para baixo. Ele saiu de lá, da presença. E ele já estava se contaminando. Por isso que eu falo da importância de nós estarmos na comunhão dos irmãos, porque a gente vai se lembrando das promessas, a gente vai se lembrando da palavra, a gente vai edificando uma outra, exortando uma outra, fazendo com que todas cresçam. Quando você sai dessa comunhão, você começa a assumir o molde do mundo. A Bíblia fala que nós não podemos nos conformar. O que é conformar com este mundo? É tomar a forma do mundo. Judá tomou a forma, conformar, botar na forma. Judá já estava com superstição. Ele não estava crendo que Deus estava nesse negócio e que Deus ia prover um filho para ele, um descendente. Ele esqueceu da mãe e da avó, que eram estéreis. E que Deus fez com que elas tivessem filhos na velhice. Aleluia. Ele esqueceu. Quando você sai da presença do Senhor, você esquece disso tudo. E você fica incrédula. Então Judá mandou ela embora. E aí versículo 12, vamos continuar lendo aqui. Gênesis 38, a partir do 12 agora. Depois de muito tempo, morreu a filha de sua mulher de Judá. Depois de consolado, Judá subiu aos tosquiadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo Adulamita, e avistaram a Tamar, dizendo, e avisaram a Tamar, dizendo, o teu sogro sobe a Tímina para tosquiar as suas ovelhas. Então ela se despiu dos vestidos da sua viuvez, se cobriu com o véu para se disfarçar, e assentou-se à entrada de Efraim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então nós vamos ver aqui que Judá pensou que ela fosse uma prostituta. Ela não se vestiu de prostituta. Presta atenção nisso, filho. Porque às vezes por aí é pregado, né, que ela se veste de prostituta, e as pessoas falam muito, da prostituição, blá. Ela não era prostituta, ela se vestiu e tem um propósito isso. Ela não se vestiu de prostituta, ela simplesmente cobriu o rosto. Acontece que naquela época as prostitutas cultuais, que eram prostitutas que sacrificavam aos ídolos, elas tinham relações com os homens de rosto coberto, para que os homens imaginassem que estavam tendo relações com deusas. Entendeu? Por isso que elas cobriam o rosto. Mas aqui não diz que ela se vestiu como uma prostituta. Ela cobriu o rosto. E Judá pensou que fosse uma prostituta. E aí teve a prostituta, versículo 15, pois ela havia coberto o rosto. Não percebendo que era sua nora, ele se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, vem, deixa-me dormir contigo. E ela lhe perguntou, que darás para dormires comigo? Disse ele, eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, dar-me-ás penhor até que o envie? Respondeu ele, que penhor é esse é o que eu te darei? Disse ela, o teu selo, com o teu cordão e o cajado que está na tua mão. Ele, pois, lhes deu e dormiu com ela, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de si o véu, vestiu os vestidos da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para receber o penhor da mão da mulher, porém ele não achou. Então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que estava junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não esteve prostituta alguma. Assim ele voltou a Judá e disse, não a achei. E também disseram aos homens daquele lugar, aqui não esteve prostituta cultual alguma. Então disse Judá, deixa ficar com o penhor, para que não venha a cair em desprezo. Enviei-lhe esse cabrito, mas tu não a achaste. Passados cerca de 3 meses, foram dizer a Judá, Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, tirai-a para fora e seja queimada. Enquanto ela era tirada para fora, mandou dizer ao seu sogro, do homem de quem são essas coisas eu concebi.
E disse mais: reconhece de quem é o selo com o cordão e este cajado. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porque não a dei ao meu filho Silá, e nunca mais a conheceu. Presta atenção, queridos. Estando ela para dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Dando ela à luz, um pôs para fora a mão, e a parteira tomou um fio escarlate e o atou em sua mão, dizendo: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, e saindo o outro, lhe disse: como tens tu rompido? E lhe chamaram Pérez. Depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio escarlate, e foi chamado Zerá. Olha só, queridos, presta atenção. Esta mulher queria, ela tinha um forte desejo de entrar, de estar na família de Abraão, porque o mundo todo ali ao redor sabia quem era Abraão e a bênção que estava sobre ele, o nome que ele tinha, que passou para o seu filho Isaac e consequentemente Jacó. Então, queridos, todo mundo queria fazer parte dessa família. Nós vimos no capítulo anterior lá com Diná, os reis querendo fazer aliança porque viam que ele era riquíssimo. Sim. Todo mundo queria fazer parte disso aí, né? As pessoas inteligentes, né? Então, Tamar, ela teve esse forte desejo. Ela queria conceber. Então ela foi, quando chegou lá a época lá da tosa e tal, tinha uma festa, Judá foi para essa festa e chegando lá avisaram: olha, teu sogro tá aí, né? Ele tá vindo aí. Ela ouviu falar e ela viu que o menino, sei lá, que foi prometido para ela, porque anos se passaram, Judá já tinha perdido a mãe, já tinha passado o tempo, tava lá tristinho, passou o tempo do luto, ele foi lá se divertir na festa, né? Quando ele chega ali, ela viu que o menino tinha crescido, era um homem, e Judá não queria nem saber de dar o filho para ela. Ela foi inteligente. Alguma coisa eu tenho que fazer aqui. Algo eu tenho que fazer para pegar minha bênção, né? Então, queridas, agora você vai ver o que uma mulher de Deus faz quando ela quer a bênção. Primeira coisa, queridas, você tem que amar a Jesus acima de todas as coisas. Você tem que amar o Senhor e a família do Senhor. Jesus falou: eu dou um novo mandamento para vocês. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Nesse tempo, amadas, essa é uma lei que o Senhor tem desde o princípio. Deus nos fez para andarmos em comunhão. Deus nos fez para amarmos. E amar é você não ser egoísta. O amor não é egoísta. O amor ele não é soberbo, não é vaidoso. O amor, ele não suspeita o mal. Então Deus fez você para andar em família, para andar em comunidade. Deus fez você para não ser egoísta, para você abençoar o próximo, para você ser bênção na vida dos outros. E o que aconteceu quando essa mulher entrou para essa família? Ela ouvia tantas coisas maravilhosas, só que ela teve uma experiência horrível com estes dois. Primeiro, era tão mal que Deus recolheu, não disse nada, devia ser coisas tão abomináveis que acho que nem foi colocado aqui na Bíblia, para a gente não ficar tão chocada. Mas o segundo era mal. Ele fazia o mal com Tamar. Ele derramava o seu sangue. Ele não queria que ela gerasse filhos porque era do irmão. Ele era egoísta. Ele só pensava nele, no prazer dele. Ele usava aquela mulher. Mas para você ver como Deus sabe quem ele escolhe. Tamar, ela não teve isso no seu coração. Porque olha a atitude que ela tomou. Ela sabia. Porque naquela época a lei dizia que o pai não podia dormir com a mulher do filho e a filha não podia, o filho, né, não podia dormir com o sogro, enfim. Então ela pensando no sogro, pensando na reputação do sogro, presta atenção, querido, ela cobre o seu rosto. Isso aqui foi uma coisa que Deus foi me dando, sabe? A hora que eu estava estudando, porque tem gente aqui que já é antiga, da casa, que já ouviu essa pregação até sobre Tamar, os estudos. Mas ontem o Senhor, ele abriu a minha mente assim, e começou a me dar revelações. Tamar não era prostituta, ela era uma cananeia sim, mas ela era uma mulher que queria Deus. Ela queria o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ela queria entrar para essa família, porque ela sabia que essa família era abençoada. Ela sabia que ela ia se dar bem, que ela tinha o temor de Deus no seu coração. Ora, Jesus. E quando ela se cobre, foi para não prejudicar o seu sogro, porque ele não soube que era uma prostituta, que era a nora. Ele dormiu achando que era uma prostituta. Tanto é que nós lemos aqui que depois que ela teve os filhos, ele nunca mais teve relação com ela.
E ele ainda elogiou ela, ele falou, ela foi mais justa do que eu. Nós lemos. Caiu a ficha na hora. Ela foi mais justa do que eu. Por quê? Porque ela não desonrou o seu sogro. Ela precisava gerar. Naquela época não tinha barriga de aluguel. Né? Ela tinha que gerar um filho para aquela família. Era a garantia dela ser protegida o resto da sua vida. Assim como nós hoje precisamos de Jesus, queridos, é a nossa garantia da vida eterna. E quando nós amamos a Jesus e entramos para o seu reino, fazemos parte de uma grande família, nós temos o selo, a garantia que nós teremos a vida eterna, que a nossa vida nessa terra será bênção. Luta nós temos sim, mas nós somos mais do que vencedores, porque por todas nós passamos, o Senhor nos honra. Aleluia. Então esta mulher, ela foi muito inteligente. Diná foi muito inteligente. Tamar foi muito inteligente. E ela foi também uma mulher desprendida. Ela não pensava só nela, ela pensou no sogro. Ela pensou na maldade que ela podia ter. Porque olha só o que aconteceu. Quando ela teve a relação com o homem, né, com Judá, ela na hora ela pensou, você não vai me pagar? Porque ele estava achando que ela era uma prostituta, né? Falou, vou te dar um cabritinho. Porque naquela época, querida, para as prostitutas cultuais, eles entregavam sacrifícios para elas queimarem. Então um cabrito era uma maneira dela sacrificar para a deusa dela lá. Olha como Judá já estava pervertido. Olha a cabeça de Judá. Eu estou ilustrando Judá, o nosso foco hoje é Tamar. Mas a história envolve. Olha só o que acontece com um homem quando sai da presença de Deus. Ele ficou, ele se envolveu com o mundo totalmente, tanto é que ele já estava disposto a sacrificar para os ídolos, dormindo, pegando com prostituta cultual, porque Judá tinha uma queda por mulher. Ele tinha quedinha por mulher. Né? Então, queridas, olha só. Quando ele pega essa mulher e depois que acaba, ela fala, eu quero um pagamento, e ele fala do cabrito, mas eu esqueci, sabe aquela coisinha? Esqueci a carteira em casa, né? Esqueci o dinheiro. E agora? Ela falou, tem problema, deixa um penhor aí, deixa algo. Ela foi muito inteligente. Queridas, Deus, quando Ele tem algo a realizar na tua vida, Ele te dá sabedoria. Ele te dá inteligência, mas a sabedoria do Senhor, ela não foi sábia aos olhos humanos. Ela foi sábia porque essa mulher, ela pensou no sogro, ela não fez para ela queria gerar descendentes. E quando você entra para a família de Cristo, quando você quer gerar, Deus coloca os olhos em você. E quando você começa a gerar para Jesus, gerar vidas, gerar pessoas, gerar algo para o reino, usar os seus talentos, aquilo que Ele te deu para o Senhor, meu Deus do céu, a bênção é maior. E essa mulher, olha só, ela pediu para ele o cajado, que é o símbolo de autoridade. Presta atenção nisso, minhas amadas. O sinete e o cordão. O sinete com o cordão era a identidade deste homem. Querida, vocês se lembram de Jacó e Esaú? Quando Esaú vendeu para Jacó o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha? Pois Judá estava fazendo a mesma coisa. Ele entregou para aquela estranha. Mas olha como Deus é lindo. Ele entregou para aquela estranha que na cabeça dele era uma prostituta cultual. Ele entregou o seu direito de primogenitura, porque o cajado é autoridade, queridos. O selo, o sinete, era tipo aquele selo do carimbo, que você derrama lá a cera quente e carimba. Aquilo ali era o nome dele. Ele estava dando nome, a autoridade dele na mão de uma prostituta na cabeça dele. Ele estava abrindo mão do seu direito de primogenitura por uma noite de prazer. E olha o que acontece. Eu acho lindo, como Deus é lindo. Ele não sabia que ele estava dando para a mãe, ele não estava entregando, porque voltou para a mãe daqueles que levariam a bênção, aqueles que levariam. Você está entendendo? Ele passou o cajado e deixou na mão dela. Deus usou essa mulher para segurar a primogenitura de Judá, apesar das suas imperfeições, porque Deus via algo em Judá. Deus via algo no coração dele. Queridas, Deus olha para você. Ele vê o teu coração, não importa a tua condição, não importa as coisas que você faz
nessa vida. Não importa se você é uma prostituta, é uma assassina, é uma ladra. Não importa o que você é. Deus, Ele está olhando para a tua essência, para aquilo que tem dentro de você. Ele quer te transformar. Ele quer te transformar. Ele quer te mudar. Jesus ama a todos, querido. É o que eu sempre falo aqui e vou continuar falando. Jesus ama até o assassino do teu filho. Jesus ama aquele que roubou todos os teus bens. Ele quer salvar, porque Ele sabe que nós temos a semente do pecado dentro de nós. E nós fazemos coisas que a gente não quer, como Paulo falou, aquilo que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu faço. Que miserável homem que eu sou. Né? Pega uma mulher na TPM aí para ver o que você é capaz de fazer. Não é? A gente faz coisas terríveis. Então, queridas, o Senhor está olhando para a tua essência, Ele olhou para a essência de Tamar. E olha que coisa maravilhosa. Essa mulher, ela pega as coisas dele. E aí o que acontece? Ela vai embora, eles vão embora, aí ele se lembra, né? Eu deixei. Vai, leva lá o cabrito, troca lá, pega lá minha identidade de novo. E eles falam que não teve prostituta cultuando ele. Passa um tempo, vão contar para ele, olha, a tua nora adulterou. Ela adulterou, porque ela estava presa, ela estava na viuvez amarrada, né? Ela estava presa, ela adulterou. Aí ela pega e fala, olha, de quem é esse cajado? O dono desse cajado, desse sinete, desse cordão, é o pai do meu filho, né? Que coisa linda. Uma outra característica que eu me lembrei agora, que eu não falei de Tamar, foi que ela quando ela foi, né, ao encontro de Judá, ela tirou suas vestes de viuvez. Ela tirou a sua amargura de lado e ela foi à luta, queridas. Quando acontece algo de errado com você, quando acontece uma injustiça com você, quando você é vítima de algo ruim que fizeram com você, né? Existe sim o tempo de choro, porque Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Há o tempo de você se revoltar, de você chorar, de você perguntar para Deus, por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Mas também há o tempo de você parar com isso. Porque isso não faz parte da vida de uma mulher de Deus. O luto não faz parte da vida de uma mulher de Deus. Está na hora de tirar mesmo as vestes de luto, se cobrir e ir lá, ir à luta e fazer aquilo que você tem que fazer. Perdoar, liberar e seguir em frente, querida. Para de chorar por aquilo que já passou. Para de chorar pelas injustiças que fizeram contra você. Para de ficar lá, ó céus, ó dor, ó vida, ó azar. Queridos, eu estou falando isso para vocês porque eu vivi essas coisas. Já fui muito injustiçada. Está aqui uma testemunha, né? Que viu as coisas que eu passei nessa vida. Já fui muito injustiçada, já fui perseguida, já fui humilhada, enfim, tudo que você pode imaginar. Difamada, né? Mas vocês me viram alguma vez reclamando, murmurando? De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é minha força. Amém. Veste de luto, tristeza, angústia, fica pra lá. Isso não é meu, não, isso é do diabo. Foi o diabo que colocou isso no mundo, isso não me pertence. O que Deus me deu é alegria, o que Deus me deu é paz, o que Deus me deu é amor e força para lutar e continuar. Amém, queridas? Amém. Então, essa mulher, ela foi mais do que vencedora. Essa mulher, ela foi uma vitoriosa. Aleluia. E, queridas, deixa eu ver aqui que eu tenho que terminar com algo muito importante. Olha só, né? O nome dela, né? Tamar, que significa palmeira. Eu não posso terminar sem falar isso para vocês. Bom, antes de falar disso, né, quando Judá reconhece nela que ela foi mais justa do que ele, porque ela quis gerar descendentes, né, para ele. E aí, o que acontece? Ela teve 2 filhos, né, Pérez e Zerá. Pérez, o primogênito. Quem era Pérez, querido? Se você for um pouco mais para frente e abrir lá no livro de Ruth, capítulo 4, eu vou ler para vocês. Ruth, capítulo 4, a partir do versículo 18, diz assim: são estas as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Abinadab, Abinadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou quem? Davi! De quem Jesus é descendente? De Davi. Aleluia! E você vai um pouquinho mais para frente. Mateus capítulo 1, versículo do 1 ao 2. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi.
Porque esse Mateus fala de Jesus como rei. Filho de Davi, o rei. Filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de quem? De Tamar. Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá. E Pérez gerou Esrom, e Esrom Arão, e aí vai até Jesus Cristo. Esta mulher entrou para a genealogia do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que virá salvar o mundo, queridas. Deus precisava de um ventre abençoado, um ventre que amava a Deus acima de tudo e todos, que amava o seu próximo como a ti mesmo. Ele ainda não tinha dado essa lei para nós, mas ela mostrava nas atitudes dela esta lei, uma mulher que queria Deus. E ela fez de tudo que estava no alcance dela, ela usou de inteligência, de astúcia, mas ela não prejudicou o próximo usando da astúcia dela. Vocês estão entendendo, queridos? Amém. Porque muita gente hoje usa da sua astúcia e inteligência para prejudicar o próximo. Esta mulher não. Ela não prejudicou. Aleluia. Então, amadas, terminando aqui, né? Jesus, ele diz lá em João, anota aí, João capítulo 14, do versículo 15, 21, 23 e 24, ele fala 4 vezes aqui: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Versículo 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. 24, aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Há uma condição para o Pai te amar: você amá-lo primeiro. Uau! Forte isso, não é? Ai, todo mundo fala, todas as religiões levam a Deus, todo caminho leva a Deus, Deus ama todo mundo. Ele ama todo mundo. Mas a maneira de demonstrar o seu amor por você, te abençoando, te dando o melhor dessa terra. Essa mulher, ela entrou para a genealogia de Jesus. Ela entrou para a família de Abraão, tudo que ela queria. Mas ela entrou no amor, sem prejudicar. Se você ama a Deus, você vai gerar para Ele. Ela queria gerar para Ele. É lindo isso, queridas. Nós temos que gerar para o Senhor, gerar vidas, gerar algo que contribua com a igreja, com o evangelho de avançar, seja ajudando com o seu dinheiro, seja ajudando com o seu talento, ou ajudando com a tua própria vida, se entregando mesmo para ganhar vidas, para pastorear ovelhas. Judá, ele abriu mão, porque o cajado era de pastor, era de autoridade, e ele ia entregar o quê? Uma ovelha para uma prostituta. Na cabeça dele era prostituta, ele ia entregar uma ovelha para uma prostituta. Quantas vezes, quando a gente se afasta da presença de Deus, da comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, a gente abre mão de tudo, entrega tudo que Deus confiou a nós, joga fora. Quanta gente que a gente vê por aí largando Deus, largando até o ministério, o chamado, A unção. a missão. Então, queridas, aquele que me ama, me obedece, guarda os meus mandamentos. E o que Jesus falou? Qual foi o último mandamento que ele deu antes de subir ao Pai? Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A tua vida, minha amada, tem que ser luz nas trevas. Leve as pessoas a Cristo através do teu testemunho, da tua vida, em nome de Jesus. E para finalizar, Tamar significa palmeira. A Bíblia fala em Salmo 92, versículo 12: os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Então, rapidamente, qual a característica de uma palmeira? Nós vemos tudo isso aqui em Tamar. E nós queremos isso para nós. Quando eu estava lendo isso aqui, eu me arrepiava dos pés à cabeça. Falava, Jesus, que coisa linda, quando você vai estudando, porque o Senhor nos compara com ovelhas, o Senhor nos compara com árvores. Ele fala no Salmo número 1, que aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, será como uma árvore bem plantada junto a ribeiros, que dá seus frutos na estação própria. Eu já falei aqui uma vez para vocês que um dia eu estava lá arrumando o jardim,
E aí Deus começou a falar comigo sobre a plantação, sobre vaso, porque a gente vai mudando, pega uma planta, põe no vaso, tira, põe no outro vaso, tira, põe no outro vaso, põe na terra e tira. Sabe o que acontece? Prejudica a raiz, estraga, e essa árvore vai acabar morrendo, não vai dar fruto e não vai crescer. Ela tem que ser bem plantada num lugar só. Vocês estão entendendo a ligação? Seja fiel onde Deus te plantou. Deus te plantou ali neste lugar. Você que é de outra igreja, você que é de outro ministério, ou do nosso ministério aqui, seja fiel onde Deus te plantou. Porque senão a tua raiz vai se enfraquecer, fica pulando de galho em galho, não é fiel aqui. Dê fruto! Porque ali você vai dar fruto. Gente que fica andando para lá e para cá nunca vai dar fruto. E para Deus, é só mais um. Você não está mostrando para Ele o seu amor através dos seus frutos. Tamar mostrou para Deus o seu amor por Ele, querendo gerar filhos para Abraão, Isaac e Jacó. A palmeira é uma árvore encontrada em grande variedade. Né? Eu fui buscar, né? O que é uma palmeira? Quais são os benefícios de uma palmeira? As características de uma palmeira? Por que Deus nos compara como palmeiras? Né? Os palmeirenses aí vão ficar felizes. Olha só. Eu falo, palmeira, eu lembro do meu marido. Já ministrou ele, dos já. Meus filhos, A palmeira é uma árvore encontrada em grande variedade, cerca de 2.800 espécies aqui no Brasil. As mais conhecidas são a palmeira imperial, o coqueiro, a palmeira do açaí, né? Como palmito jussara, enfim. E lá no Oriente Médio, queridas, a palmeira mais conhecida é quem? A tamareira. Tamar vem de tamareira. E a tamareira é uma palmeira. É doce. Oh, glória, né? Então, lá, eu tive lá, gente, a coisa mais linda. Tamareira é linda demais. Ela é muito linda. E aqui não adianta plantar aqui, porque nós vamos ver as características. Olha só, no Oriente Médio, região que serviu de inspiração para o salmista, a palmeira mais comum é a tamareira, uma árvore que floresce no deserto e dá seus frutos mesmo em grandes dificuldades, porque ela está no deserto. Sem água. Ela demora. Existia um ditado que dizia assim: quem planta uma tamareira não colhe. Quem planta tamareira não come tâmaras, porque ela demorava 80 anos para produzir. Hoje em dia não, né? Deus deu sabedoria para os judeus, eles têm processos em 8 anos, em 8 meses, acho que você consegue colher, né? Como tâmara é gostoso, gente. Dica para quem tá de jejum, de regime, quer dizer, que quer se livrar do chocolate. Uma tâmara, ela equivale ao seu desejo, ela vai te satisfazer nisso, né? Da serotonina, e vai tirar o teu vício por chocolate. Substitua o chocolate por uma tâmara. Você vê que delícia que é e vai te fazer um bem tremendo. Olha só, então a primeira lição que a gente aprende: cresça e floresça onde Deus te plantou. Amém. Amém? Somos variados, somos várias espécies, raças, tribos, povos, nações. Mas todos, o Senhor nos compara a tâmara, a palmeiras. Então, cresça e floresça onde Deus te plantou. A tamareira pode até alcançar 30 metros de altura no seu lugar de origem. No seu lugar de origem, ela cresce, ela floresce, ela frutifica, né? Então, algumas pessoas precisam de mudar de um lugar para o outro. Às vezes, até você se ajustar, encontrar o lugar que você quer, há umas mudanças. Mas depois, quando se encontrar o seu lugar, se firma ali. E vou dizer uma coisa para você: não é fácil ficar num lugar só não, queridos. Não é. Porque você vai olhar para o pastor, você vai olhar para o irmão, você vai ver defeito. Todo mundo tem defeito. E você tem mais ainda que fica apontando defeito dos outros. Pois é. Né? Todos nós temos defeitos. O pior é o nosso, que apontamos o do nosso irmão, do pastor. Pior ainda, né? Que julgamos os pastores. Misericórdia. Então, independente de onde você plantar, cresça, floresça. Salmo 92, versículo 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do Senhor. Oh, aleluia. Se você está plantado com Deus, você vai florescer nos seus átrios. Vai dar fruto. Vai dar fruto. Outra característica da palmeira é que ela, você viu, Tamar, né? Tamar, ela foi fiel. Ela não abriu mão, não. Ela ficou ali naquela família. Ela poderia ter voltado para a casa do pai, ficado ali. Não, ela não quis a casa do pai dela. Ela podia ter sido sustentada pelo pai. Ela tinha família. Não, ela queria gerar para Abraão. Ela queria ali. Ela foi fiel. Seja fiel, querido.
Seja fiel, mesmo se você estiver sendo perseguida, se você acha que está sendo perseguida, que você acha que está sendo injustiçada, que você acha que estão pegando o seu pé, estão pegando o teu pé para o teu crescimento. Estão te dando bronquinha, é para você crescer e amadurecer. Glória a Deus pelas bronquinhas que eu levei na minha vida. Oh, aleluia. Olha só, alcance, atitude, beleza espiritual, né? Outra característica é que ela se destaca pela altura e pela sua beleza. Então ela chama a atenção de todo mundo. Sim. Você é luz do mundo, querida, sal da terra. Você faz a diferença. Num ambiente hostil, eles vão olhar para você. Num ambiente onde tem a perversidade, a maldade, eles vão olhar para você que exala o bom perfume de Cristo, que é bonita, é formosa, é cheirosa aos olhos. Você pode não ter aquela beleza esplendorosa, mas você é bonita porque você é de Jesus. Você é uma palmeira. Aleluia. A palmeira, ela servia de referência para os viajantes. Eu plantei umas palmeiras aqui ao redor de casa, você nem vê mais, porque só vê o caule dela, tanto que ela cresceu. Passou o teto. E quando a gente vai caminhar, porque eu moro aqui num lugar alto, a gente anda, o condomínio é cheio de altos e baixos. Aí a gente vai, cadê a nossa casa? Ah, tem aquelas palmeiras ali, ó. Né? Porque ela resplandece, ela é referência. Você, mulher de Deus, é uma referência para os povos ao seu redor. Amém, queridos? Quando eles avistavam uma palmeira, né, no deserto, caminhando pelo deserto, eles sabiam que ali tinha uma fonte de água. Porque é lógico, a árvore precisa de água. Então eles sabiam que ali existia uma fonte de água. Sim. Então eles avistavam de longe as palmeiras, né? Primeira coisa que eles viam. Então, seja como uma palmeira. A presença do justo faz bem ao lugar onde ele é plantado, independente do tempo que permaneça ali. Amém, queridas? Amém. Então, eles estão mais perto do céu. Aleluia. Né? Nós estamos perto, nós somos altas. Aleluia. Nós andamos nos lugares altos. E a nossa beleza está no alto. Se você olha aqui o caule da palmeira, você não vê nada, é só vê o caule. Mas quando você olha para cima, você vê aquela coisa linda, resplandecente. Eu amo palmeira. E olha só, elas, sem dizer nada, sem a palmeira falar nada, quando o mundo se torna um deserto, olhe para cima e lembre-se que existe uma sombra para descansar e um lugar para matar a sua sede. Amém? Amém. O mundo precisa da água que você tem que dar para eles. Amém, Jesus. Como Jesus falou, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Lá em Mateus 11, 28. Aleluia. Aqui ela fala também que a palmeira, dentro dela tem o palmito, não importa o que ela dá, se ela dá coco, tâmara, enfim, o fruto que ela dá. Dentro dela existe um palmito, e esse palmito, ele armazena o que ela pega da terra e guarda ali dentro. O que significa isso? Que dá vida no Espírito. Se você está linkado no Espírito Santo, você tem água, porque elas vivem no deserto, o deserto não tem água. Mas o que elas pegam, que nem camelo, né? Armazena naquele palmito. E aquele palmito fresquinho. A tua vida tem que ser alimento para todos que te rodeiam. Assim como foi Tamar. Ela foi uma referência, ela é citada até na genealogia do Senhor Jesus. Que coisa linda. A palmeira, ela é resistente. E aqui eu vou fazer duas comparações daquele que é resistente e aquele que é duro. Uma árvore dura, né? Uma pessoa dura, ela tem a tendência a se quebrar. Os orgulhosos são assim. Quebra e depois não tem conserto mais. É porque Deus é que quebra bate. Você pega uma coisa e coloca no freezer bem gelado. É facinho de quebrar. Tá! Quebrou, aí não tem conserto mais. Um cadáver, né? Se congela, depois quebrou, acabou. Agora, a palmeira, ela é resistente. Vocês lembram daquele terremoto que teve, no maremoto que teve na Indonésia? Vocês lembram da história? Fizeram até um filme sobre isso. De uma menina, de uma indiana, que ela foi salva do maremoto porque ela se agarrou numa palmeira, porque as águas cobriram os prédios, cobriram tudo. Mas é um tsunami isso. As palmeiras eram tão altas que as pessoas que se agarraram nelas foram salvas. Uau! Não é tremendo isso, gente? Tremendo. E elas têm a flexibilidade. Os humildes são flexíveis. Eles se curvam, eles se dormem, mas depois se levantam. Aleluia. Amém, queridas? A palmeira, você é uma palmeira, você tem que ser salvação para os povos. As pessoas têm que se agarrar em você no tempo de maremoto, de tribulação. Dá um Google aí. Eu fui ver
Olha no Google as fotos desse... Põe lá, tsunami na Índia, acho que foi Você viu 2014, só se eu não me engano. Você vê a destruição, mas as palmeiras estão lá. Firme. Os prédios derrubados E a palmeira em pé. e as palmeiras ali. Uau, gente, isso é tremendo! Ô, glória. Por que o nome dessa mulher era Tamar, era tamareira? Porque a tamareira, ela precisa de quanto mais salgado for o solo, mais doce vai ser o fruto dela. Eles põem sal ali para produzir. Assim como o coqueiro, né? O coco, eu tinha casa na praia e na praia eles dão coco normal, né? Mas eu falava, eu quero plantar um na minha casa, o coqueiro. Ah, mas a senhora vai ter que pôr saco de sal no chão, perto, para enganar o coco. Ele precisa de sal. Porque quanto mais sal ele tem, mais fruto ele vai dar e mais doce vai ser o fruto. Olha que interessante. Ô, glória. Assim é a tâmara. Sal da terra. Assim é a palmeira. Olha o que a Tamar fez, né? Ela usou de astúcia, mas ela não descobriu o sogro. Deus te dá sabedoria, astúcia para você conseguir a tua bênção, mas você não precisa prejudicar ninguém. Ô, glória a Deus. Você vai abençoar, você vai cobrir. Vocês estão entendendo, queridas? A sua resistência pode salvar outras vidas. Aleluia. Aquilo que tem dentro de você também é alimento para outros, que é o Espírito Santo. É como o palmito, né? E as raízes dela, eu sei que eu tenho aqui plantado, elas vão destruindo tudo que está do lado. Elas não vão fundas, a profundidade é pequena. Mas ela tem um torrão enorme. E esse torrão, ele é da onde ele armazena o alimento para levar para ela. E as suas raízes, elas são enormes. Elas vão correndo, elas são compridas. E elas vão procurando água. E aquilo que sustenta. Então ela vai balançar, mas não vai cair. Né? É diferente do cedro do Líbano. A palmeira pode não ter muita profundidade nas suas raízes, mas elas estão lá e são firmes. O cedro do Líbano, ele é profundo para baixo. São 5 anos crescendo para baixo. E não cai, aquilo lá não cai. Eu tive a bênção de ter ido lá e visto os dois, a palmeira e o cedro, né? E a palmeira, ela cresce para o lado, mas ela está firme também. O cedro tem profundidade, a palmeira não. Tem tanta coisa para falar, né? Mas eu quero continuar aqui sobre Tamar. Então, esse é o posicionamento. É firme, você tem suas raízes firmadas em Deus. E sabe que a fonte de água viva estará sempre fluindo no seu interior. Amém, queridas? E mesmo que você seja posto numa fornalha, numa prova, você não vai se queimar, porque a tua vida vai estar sempre fluindo. Outra coisa interessante da palmeira, ela gosta de calor. Se você põe a palmeira num lugar frio, gelado, ela não vai sobreviver. Ela gosta do calor. O calor do Espírito Santo. Aleluia. E ela resiste, né? Ao calor da vida, às provas que o Senhor mesmo coloca você. Então, queridas, falando em florescer como a palmeira, floresça como uma palmeira. Essa lição que aprendemos com Tamar, o que Deus mais me falou foi sobre isso. Foi sobre o temor, o amor dela pelo Senhor. E sobre como ela cobriu o seu sogro, não deixou ele ser exposto. Não deixou a sua descendência ser contaminada por um pecado. Ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Teve a bênção de Deus. Amém, queridos? Então Tamar, ela não foi como uma prostituta. Ela foi uma mulher de Deus que teve sabedoria para agir na hora certa, no momento certo. E outra coisa, Tamar simboliza a igreja do Senhor Jesus. E quando você quer Deus, quando você se posiciona com Deus e quando você gera para Deus, vão te xingar, vão te perseguir, vão te ofender, porque chamaram ela de prostituta, falaram que ela tinha adulterado, inventaram um monte de coisas, acusações contra a vida dela. E assim é você, quando você se posiciona, muita gente vai te acusar. As mentiras, difamação, exatamente. Terrível, Glória a Deus. Boca de crente. Até da boca de crente, exatamente. Mas você vai florescer. Aleluia. Quem te justifica é quem? Deus. É o Senhor. É Ele quem te justifica. E não importa o que eles falam, que deixa de falar. Se mantenha. O teu fruto vai alimentar muitas e muitas pessoas. A tâmara era algo que nutria o povo no meio do deserto. Deus sabe direitinho o que fazer, né? No meio do deserto ele botou o quê? Tâmara é riquíssimo em nutrientes. Riquíssimo em nutrientes. Então o teu fruto vai alimentar os outros. Querido, o teu fruto de mulher de Deus
Sabe, quando eu passei pela minha tempestade aí, de falência e tudo, eu permaneci firme. A minha alegria conquistou pessoas. Porque as pessoas ficavam vendo assim, se ela prosperar, se ela tiver dinheiro rápido, eu vou seguir o Deus dela. Assim, aquela, né, que eu tô milionária, né? Não, a gente tá ganhando de cada dia e tá sendo bênção para nós. Deus está nos prosperando, nada nos falta, né? E a cada dia o Senhor vai provendo mais. Eu sei que Deus vai cumprir a vontade dele. Então, queridas, olha só. Voltando só para terminar, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Tamar, ela talvez nem tenha colhido os seus frutos em vida, mas os frutos de Cristo veio milhares de anos depois, né? E está hoje, até hoje, nos alimentando. Olha que coisa linda. Às vezes o fruto que você está plantando hoje vai só depois que você morrer que vai gerar, né? Eu sempre falo assim, Senhor, eu quero ver os frutos agora, Jesus. Quero ver meus filhos. Porque tem um versículo que fala que eu não morrerei, mas eu viverei, né? As promessas, as bênçãos do Senhor. Então, declare isso. Mas existem casos que, às vezes, a semente precisa morrer para nascer uma árvore frondosa, né? Mas não desista, porque na eternidade nós vamos estar juntos. Essa é a promessa do Senhor. Amém. Amém, queridos? Essa é a promessa do Senhor para nós. Sejamos como palmeiras, né? Não como Corinthians, como palmeiras. Aleluia, brincadeira aqui. Mas sejamos como palmeiras, firmes. Sejamos bênção para aqueles que nos cercam.